Olá, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Que bom, Tabata. Eliana, que bacana. Vamos esperar aqui a Regiane. Daqui a pouco ela já chega. Tudo bom, Rê? Sejam todos bem-vindos. Olá, Tuti. Tudo bem contigo? Boa tarde. Seja bem-vindo aqui na nossa live. Deixa eu aceitar aqui a Regiane. Olá, pessoal. A Regiane deve estar entrando agora, aguardando ela entrar. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Olá, Rê, boa tarde. Seja bem-vinda na Olá, nossa live. É um prazer recebê-la obrigada. aqui para a gente bater um papo sobre a ginástica voluntária, né, que é o tema dessa live de hoje, né? É um tema que eu venho estudando já há um tempinho e me encanta muito, na verdade, todo o conteúdo ligado à ginástica. E a ginástica voluntária não seria diferente, né? Inicialmente, né, nosso laboratório do LAPEG, a gente tem realizado lives semanalmente, né? Com algumas exceções de feriados e tudo mais. Mas a gente tem convidado sempre pesquisadores da área acadêmica para acompanhar e fazer a nossa mediação e o bate-papo sobre temas que nós, né, graduandos, pós-graduandos, estudamos dentro do laboratório. E a ginástica voluntária é mais um desses temas que a gente vem estudando ao longo desse período de trabalho junto ao laboratório, né? Então, muito obrigado pela sua presença. É um prazer que você esteja aqui com a gente. E, e gostaria que você se apresentasse para a gente também aqui. A gente vai conversar um pouco, falar sobre essa ginástica que, de uma certa forma, você também vivenciou, trabalhou e estudou relativamente durante um tempo. Eu que tenho que agradecer, Fabiano, né, pelo convite, a você, a Lica, essa oportunidade de estar aqui conversando um pouco sobre essa temática. Bom, meu nome é Regiane, eu sou gerente adjunto no SESC São Carlos. Eu fiz doutorado na FEF, Unicamp, a minha área de estudos é o lazer, né? A linha de pesquisa foi Lazer e Sociedade, com a professora Silvia, e a minha temática de estudos do lazer é justamente o lazer no SESC, né? Não por acaso, tem 22 anos que eu trabalho no SESC e toda a minha trajetória acadêmica foi construída ao longo desse tempo, trabalhando na instituição e estudando as propostas, enfim, que a instituição foi elaborando também ao longo desses anos, seja no campo do lazer, seja no campo do esporte ou das práticas corporais, enfim, da atividade física em geral. Então é isso, é uma honra estar aqui. Eu espero poder contribuir, né? Já conversamos um pouco durante essa semana, enfim. Uma das coisas mais bacanas foi revisitar estudos que eu fiz na minha primeira pós-graduação, né? Quando eu me formei na graduação em Educação Física na UFSCar, a primeira pós-graduação que eu fui fazer foi em lazer na UFMG, na Federal de Minas Gerais. Como eu iniciei a minha trajetória no SESC, na verdade, na dança, né? Eu queria estudar justamente a questão da corporeidade. E aí eu fiz a conexão com os estudos do corpo e da corporeidade e do lazer no SESC, no início dos anos 2000, né? 1999 e 2000. É, Então, agradeço a oportunidade, inclusive, de revisitar tudo isso, porque me trouxe ótimas lembranças, inclusive. Muito obrigada. que bom que você está feliz e eu também estou bem feliz aqui. Então, essa live, ela é a decorrência, né, de um trabalho de pesquisa, de mestrado, que eu venho realizando nesses tempinhos junto ao laboratório.
E a proposta dessa temática da ginástica voluntária, ela vai fazer parte de um dos capítulos, né, da minha dissertação de mestrado, né? E porque, na verdade, os estudos que eu tenho tido, né, e o que vai decorrer dessa dissertação de mestrado é sobre a prática da ginástica para todos, né, dos praticantes de ginástica, por que eles praticam, por que eles se envolvem nos grupos de ginástica para todos, né? Esse é o tema da minha dissertação. Então, vou começar falando um pouco da história, um pouco da ginástica voluntária. Então, a ginástica voluntária, ela surge só em 1912, mas antes disso, tem todos os processos, né, das ginásticas, da sistematização, dos primeiros sistemas ordenados de ginástica que surgem na Suécia, surgem na França e na Alemanha, né? E dentro desses processos, eles surgem em meados, né, segunda metade do século XVIII, e Ling, né, um dos estudiosos da ginástica na época, ou do precursor, ou pai da ginástica sueca, ele desenvolve o método ginástico sueco, que por vezes conhecidos também como método de Ling, ou método sueco, e ao longo desse processo era um método de ginástica bastante rígido, né, com movimentos mais sistematizados, tal, segmentários, né, exercícios livres até, mas ao longo do processo, do tempo, começaram a pensar e reestruturar todo o sistema de ginástica, tanto os métodos sueco, quanto o francês, quanto o alemão. E em 1912 surge, na verdade, aí os primeiros passos da ginástica voluntária, lá na Suécia, que tinha a intenção e a proposta de trabalhar com a ginástica de grande massa, né? E aí, nesse momento, em 1912, as mulheres também começam a participar bastante desse método de ginástica, que era um método que envolvia muitas pessoas ao longo... A ideia era envolver muitas pessoas e que fosse uma ginástica para todas as pessoas, né? Hoje eu estudo a ginástica para todos, mas uma perspectiva ligada à Federação Internacional de Ginástica, né? Mas naquela ideia, em 1912, a ideia era uma ginástica para que todas as pessoas participassem. Então, uma ginástica para todos que a gente conhece também hoje. Mas uma perspectiva também que eles tinham uma forma de oferecer autonomia para as pessoas, que as pessoas pudessem praticar a sua ginástica em ambientes livres, ao ar livre, a sua atividade física e esportes de forma que pudessem oferecer a sua escolha, né? Que pudesse optar e opinar por escolhas, né? E então, nesse momento, foi tudo elaborado dentro de 1912 e foi se aproximando dessa ginástica voluntária que a gente conheceu durante um tempo e foi se expandindo pelo mundo, né? Tem um texto que eu vou ler para vocês aqui, que eu acho que é bacana, mas antes disso, assim, a ginástica voluntária, nesse período de 1912, e com a sua evolução ao longo do século XX, ela tinha que, embora assim, norteada por princípios, né, da ginástica pedagógica, que era uma das propostas de Ling, né, a ginástica pedagógica e a ginástica ligada às questões médicas. Então, ainda pensando em 1912 nessa ginástica pedagógica, a ginástica voluntária, ela toma assim como natureza dos praticantes, né, para a prática da atividade. Então, ela é muito empregada como uma ginástica esportiva, ou como uma ginástica de exibição, ou como a ginástica dos comerciários, ou a ginástica dos industriários, ou a ginástica da dona de casa. Então, ele tem toda uma estruturação pensando na ginástica que pudesse ser uma ginástica praticada em diversos ambientes e não restrito a locais fixos de práticas de ginástica, né? Ou como hoje conhecemos como academias, né? Então, era uma proposta de dar autonomia para toda a população. E isso ganhou notoriedade na época, principalmente na Suécia, né? Onde começou, e muitas pessoas começaram a praticar a ginástica voluntária. Eu vou tomar a liberdade de ler um pequeno texto para vocês,
diz o seguinte: ginástica voluntária, também chamada de ginástica de massa, basta dizer que somente na Suécia há mais de 2.500 associações, com mais de 5.000 turmas organizadas, 6.000 instrutores, e 300.000 praticantes de todas as idades. Tem muita coisa para a gente falar, né? É um texto, a gente fala bastante, que a gente é apaixonado por ginástica e acaba tendo colocado muita coisa. Então, a forma, o que norteia a ginástica são princípios pedagógicos, né? Pensados e estudados por Lean, tinha na sua ideia primordial, lá na sua confecção, na segunda metade do século XVIII, questões ligadas ao exército, mas vamos nos prender nesse momento questões pedagógicas e questões médicas, né? E aí, uma das propostas da ginástica voluntária, ela era ser oferecida para diferentes e diversos públicos, né? A gente tinha, a ginástica voluntária tinha ideia de ter uma repercussão e uma ação ligada não só nas questões esportivas, mas como uma ginástica de exibição, uma ginástica dos comerciários, dos industriários, uma ginástica de pausa, né? E ginásticas também transmitidas pelo rádio e pela TV. Era uma das propostas que se encontrava entendida pela ginástica voluntária. Ela foi conhecida a ginástica de grande massa, né? Ginástica em geral. E é interessante ressaltar o importante pessoas numa proposta de se exercitar e movimentar toda a população com questões na prática da ginástica. Suécia, associações, com 5.000 turmas organizadas e 6.000 instrutores para a ginástica voluntária, totalizando aproximadamente 300.000 pessoas, né, praticantes de ginástica voluntária de todas as idades. E com grupos de crianças até grupos de veteranos, né, idosos acima de 60 anos. E a Federação Sueca é a responsável pela organização de todos esses grupos, essas associações. Então, a ginástica voluntária também ela surgiu na Suécia e também teve uma repercussão bastante expressiva por toda a Europa, né? Passou pela França e a França chegou nos anos de 1964 até mudar nomes de federações francesas, né? Então, em 1964, a Federação Francesa de Ginástica Educativa, ela muda seu nome, ela acrescenta o nome e passa a se chamar Federação Francesa de Ginástica Educativa e Ginástica Voluntária. Em 1971, ela se associa e se funde a mais uma federação e passa a se chamar Federação Francesa de Educação Física e Ginástica Voluntária. E a Federação Francesa também tem um grande, né, de valorizar a ginástica voluntária. Nesse período, a ginástica voluntária cresce com força na França. E, nesse momento, a gente consegue identificar aproximadamente por volta de
em 1912, foi uma das ginásticas que teve uma adesão muito grande do público feminino. E com o incentivo da ginástica voluntária, com a Federação de Educação Física Voluntária, a gente consegue observar que 94% são mulheres, né? E temos por volta de 6.500 clubes e 7.500 instrutores da ginástica voluntária, né? Então, tem um papel muito forte ainda na ginástica voluntária na Europa. Ela passou para os países, mas quando chegou no Reino Unido, a ginástica voluntária ela teve um olhar voltado um pouco mais para o esporte. Ela foi ligada à esportivização da ginástica voluntária, então teve também uma repercussão bastante grande no Reino Unido, mas com esse viés bastante forte para o esporte, né? E aí a gente chega, né, para a ginástica voluntária no Brasil. Então, a ginástica voluntária chega ao Brasil por volta dos anos 50, um pouco depois, né, da sua criação, em 1912. Chega em 1950. E no Brasil a gente pode encontrar algumas instituições que tiveram seu vulto ou tiveram um papel ligado ou estudos voltados para a ginástica voluntária. Na tese de doutorado da professora Eliana de Toledo, uma das fundadoras, né, do laboratório de pesquisa em experiências em ginástica, do LAPEG, né, e 10, naquele momento da pesquisa dela, e a gente pode, esse doutorado dela, algumas falas, né, que em 1975 militar de São Paulo, juntamente com o professor Boaventura, né, Antônio Boaventura da Silva Pinheiros, e o professor senhor Altair, que eles organizavam encontros, eles organizaram de 4 a 5 encontros de ginástica voluntária, que eram pessoas, né, que se encontravam e iam para esses encontros de forma voluntária, e eles organizam 600 a 600 pessoas praticantes para participar da ginástica nesses encontros, lá na década de 70, em 75, 76. E a Escola de Educação Física da Polícia Militar é mais uma instituição que teve também uma passagem pela ginástica voluntária, que lá na década de 50, né, quando chega a ginástica voluntária no Brasil, o professor Joseph Tulin, né, para uma conferência, né, junto à Escola de Educação Física da Polícia Militar, que a Escola de Polícia Militar é a primeira escola de educação física, né, no Brasil. E aí vem falar um pouco e as formas de se trabalhar com educação física, né? E então também sobre as Olimpíadas, né? Que também foi um movimento da ginástica que se transformou depois as Olimpíadas, né? Veio a se transformar, né, num momento. E ele também tratou questões ligadas à importância de realizar, em 1950, congressos, da importância do Congresso Mundial de Ginástica na América do Sul, né? Atualmente, o SESC tem uma parceria com a Unicamp, né? E a Eliana
também faz parte do laboratório de pesquisa em ginástica e a Unicamp nesse momento, né? Que atual, que a gente tem isso já é uma parceria há 20 anos. E tem essa preocupação de trabalhar e se aprofundar em diversos estudos para a realização de fóruns e estudos aprofundados, congressos em ginástica. Aí, lá na final da década de 80, início da década de 90, a ginástica voluntária ela chega ao SESC. E aí, Rê, você é uma das pessoas que é aí que eu entro. Participou muito, né? Da ginástica voluntária. Eu queria que você falasse um pouquinho da ginástica. Como foi para você isso, né? Essa ginástica voluntária, como é que você identificou isso? Não só como funcionária do SESC, mas antes disso mesmo, como praticante ou aluna, né? É bom que fique claro que eu era uma criança, tá bom? Ou quase. Ai, muito bem. Obrigada pelo convite, participar aqui desse momento, né? Tão importante da sua trajetória acadêmica também. Feedback das pessoas que estão aí. Vocês estão me ouvindo bem? Porque talvez a minha velocidade de upload aqui da internet não seja tão boa assim. Então, só me deem um ok se vocês estão me ouvindo ou se está cortando muito. Que aí a gente tenta trocar aqui as redes. Bom, pois é. Fez aí, né, essa fala de quando a ginástica voluntária chegou no Brasil e tal. E foi bem antes desse momento em que o SESC trouxe para as suas ações o conceito da ginástica voluntária. E aí, quando o Fabiano me fez o convite para participar como debatedora, né, dessa live, foi muito bacana assim, voltar num passado, né, de 20 e poucos anos atrás, quando eu era aluna do SESC, aqui na cidade de São Carlos. Atualmente eu sou gerente adjunto aqui nessa unidade, né? Toda a minha trajetória profissional se deu no SESC, mas eu entrei no SESC em 1988, justamente para fazer aulas de dança, né? E ginástica aeróbica, inclusive aeróbica de competição, né? E a ginástica de academia estava bastante pautada nessa ideia, nesse conceito. Então, década de 80, final da década de 80 e começo da década de 90, no campo da educação física, a gente também passava, né, de uma abordagem mais desenvolvimentista para as abordagens um pouco mais críticas da educação física, mas o que aconteceu na década de 90 foi o aparecimento, surgimento, ou enfim, o enorme investimento, sobretudo do marketing, no mercado do fitness, né? E na contramão dessa história, o que o SESC traz no final da década de 80, no começo da década de 90, com a ginástica voluntária, é justamente um olhar a partir da própria prática da instituição sobre quem eram os frequentadores da instituição, quem eram os corpos que estavam ali fazendo ginástica e atividade física, o que aquelas pessoas buscavam, né? E a aeróbica de competição, a ginástica de academia e o próprio mercado do fitness que vem na década de 90 não era exatamente o que
o público prioritário do SESC, que são os trabalhadores no setor de comércio de bens, serviços e turismo, procurava, né? Então, olhando para isso, a instituição começa a perceber a necessidade de trazer para o seu programa de ginástica um olhar mais holístico, ou seja, do entendimento do ser humano de corpo inteiro, né? E aí, eu me lembro do processo de implantação da ginástica voluntária, porque eu vivenciei, né? Eu cheguei no SESC para fazer aula de dança, passei a fazer parte de um grupo de dança, inclusive, que participava desses festivais de ginástica SESC, então, pelo menos 2 vezes por ano, a gente tinha apresentações. Hoje, a gente tem os festivais de ginástica para todos, a gente teve os festivais de ginástica geral, então, esses encontros, né, em festivais também são uma prática institucional, inclusive porque está, acho que no cerne dos valores da instituição no que se refere à atividade física, às práticas corporais de maneira geral, a ideia do associativismo, a importância do estar junto, né, do fazer junto, enfim. Então, eu participei como aluna dos festivais de ginástica SESC. No lançamento da ginástica voluntária, nós tivemos um evento, e aí o Fabiano citou o Mauro Ghiseline, né? O professor Mauro era um dos consultores da instituição, porque tem um pouco também essa prática institucional de que não se lança um programa do nada, é óbvio, né? Tudo é feito a partir de muita pesquisa, de um olhar sobre o nosso público frequentador, um olhar também para fora, aquilo que está acontecendo no mercado, não enquanto vamos abraçar uma tendência de mercado, e não necessariamente também no sentido de vamos contrapor uma tendência de mercado, mas vamos olhar aquilo que é bom e que é, vamos dizer, possível ou que é adequado para o nosso público. Essa é a preocupação, né, institucional em todos os programas. E nessa época do lançamento da ginástica voluntária enquanto programa no SESC, foi montada uma comissão com vários técnicos da instituição, não só profissionais da educação física, porque também aqui é preciso destacar um desejo naquele momento, inclusive de fazer a crítica ao que estava posto no campo da educação física e do fitness, né? Mas técnicos da instituição de outras áreas para além da educação física, o que nós chamávamos de instrutores de atividades físicas e monitores de esportes, e também consultores externos, né? Nacionais e internacionais. Então, várias fontes compuseram aí a organização do programa de ginástica voluntária do SESC, né? Claro, adaptado inclusive à nossa realidade institucional e sobretudo no estado de São Paulo. E aí, no lançamento do programa da ginástica voluntária, eu me lembro que eu participei efetivamente do lançamento, porque um dos eventos de lançamento foi feito aqui em São Carlos, né? Com a presença de pessoas que compunham esse grupo de estudos que formulou o documento da ginástica voluntária. E, junto com a formulação do programa, até pelo entendimento, e aí acho que isso também é importante destacar enquanto pilar da ginástica voluntária, o caráter lúdico e prazeroso e, sobretudo, voluntário do envolvimento com a prática, né? Vinha no destaque do programa. E aí, o SESC fez uma parceria, encomendou a Grow, uma fábrica de brinquedos, Estrela, Grow, né? Fábrica de jogos, a confecção de um jogo que era chamado Jogo do Andar. Qual era a ideia do Jogo do Andar? Era um jogo de tabuleiro, né? Porque a proposta era jogar com a família toda, reunir grupos de amigos para jogar, e não só o jogar enquanto jogo de tabuleiro, era meio parecido com o jogo da vida, então lá tinha os conceitos e os preceitos da ginástica voluntária e várias propostas de práticas para serem realizadas durante o jogo de tabuleiro, então era um jogo de tabuleiro, mas também era um jogo de movimento, né? E no evento de lançamento que foi aqui em São Carlos, eu fui um dos peões do Jogo do Andar. Então, tinha pessoas jogando numa mesa e um grupo de alunos do programa de ginástica.
Olha, o Fabiano estava dizendo, né, esse caráter da ginástica voluntária de reunir muitas pessoas na prática, né? E eu me lembro no evento de 50 anos do SESC, nós fomos, todas as unidades do estado de São Paulo foram para o Vale do Anhangabaú, na capital, para fazer uma caminhada gigantesca, com muita gente de todas as unidades. E eu estava até comentando, a foto da minha carteira de trabalho é uma camiseta do SESC da ginástica voluntária. Por quê? Eu recebi essa camiseta da ginástica voluntária para participar desse evento no Vale do Anhangabaú, porque fomos todos identificados, SESC São Paulo e ginástica voluntária, né? Na época eu ainda era estagiária no SESC e participei, e depois, quando eu entrei no SESC, depois de fazer o processo de seleção, e eu tive que tirar uma foto para a carteira de trabalho, que era meu primeiro emprego, a minha foto da carteira de trabalho é horrorosa, mas está lá com a camiseta linda da ginástica voluntária do evento que eu participei lá no Vale do Anhangabaú. E assim, sei lá eu quantas mil pessoas tinha nesse evento. Eu me lembro de nós caminharmos lá no centro de São Paulo para comemorar os 50 anos do SESC, e isso era no meio do programa da ginástica voluntária. Por quê? A ginástica voluntária na instituição, ela foi até bem pouco tempo atrás, quando o SESC formulou o programa de ginástica multifuncional, que bebe também dos valores e dos preceitos da ginástica voluntária, como, por exemplo, esse caráter associativo, a importância das pessoas trabalharem com as suas capacidades físicas de acordo com as necessidades que têm no seu dia a dia, enfim. Então, a GMF, ela tem toda uma base científica renovada, né? Mas ela bebe também na fonte da ginástica voluntária e também pensando institucionalmente em relação aos conceitos que regem as práticas na instituição, aí entra, sim, a minha área de estudos, que é o lazer, né? Todos os programas físico-esportivos do SESC estão num guarda-chuva chamado Programa Lazer, né? E aí esses conceitos do indivíduo entregar-se de livre vontade, espontânea e voluntariamente, né? Observando o caráter lúdico, prazer. Acho que eu vou complementar só, enquanto a Lica conversa com o Fabiano lá e vê o que a gente faz. Como o estudo do Fabiano é sobre a ginástica e a ginástica voluntária, né? Todos esses programas, quando a instituição organiza a implantação de um programa, ele não vem do nada, como eu disse, né? Tinha lá um grupo de estudos que se debruçou sobre os conceitos e todos os estudos acadêmicos também que existiam sobre a temática, enfim. Elabora-se um documento. Existe, e aí aqui eu estou falando também um pouco do ponto de vista da gestão da implantação desses programas na instituição, né? É elaborado um projeto piloto que é testado nas unidades, na prática, né? Aí a administração central, esse grupo de estudos que se forma, recebe esse feedback, e aí as coisas vão sendo organizadas de acordo com a realidade das unidades. Depois disso, então, tem a redação de um documento, então a gente tem uma encadernação sobre a ginástica voluntária e que traz todos esses conceitos. Uma das coisas da ginástica voluntária, acho que tem 2 pontos que merece destacar, e aqui o Fabiano até colocou no chat, né? Bebendo no próprio conceito da importância do lazer e do lazer como espaço e como direito, uma das propostas da ginástica voluntária é a realização dessas práticas em espaços públicos, né? Então, a apropriação da cidade, a questão, o Fabiano está pedindo para eu falar do lazer na cidade,
a apropriação dos espaços públicos de lazer para a realização das suas práticas, e entre as diversas práticas de lazer, as atividades físico-esportivas estão lá, né? Foram postuladas pelo Dumas Edier como um dos conteúdos culturais do lazer. Então, a apropriação dos espaços públicos para a realização das práticas é um dos pilares da ginástica voluntária, né? Enfim, que mais que eu posso destacar? Então, essa elaboração de um documento que traz esses conceitos, que traz toda a fundamentação teórica e, depois disso, a implantação de fato do programa, e aí requer a capacitação do corpo técnico. Então, o Fabiano falou do Mauro Ghisellini e eu falei também, eu participei de um treinamento com o Mauro Ghisellini sobre a ginástica voluntária no SESC, né? O Mauro é um dos grandes nomes da educação física brasileira e da ginástica como um todo, inclusive da ginástica aeróbica, da ginástica de academia e depois da ginástica voluntária, né? Então, eu participei de uma capacitação com o Mauro Ghisellini nessa implantação da ginástica voluntária. Então, tem toda a formação do corpo técnico para poder implantar um programa. Uma campanha publicitária, então tem inúmeros materiais gráficos que estão hoje no Sesc Memórias, que é o Centro de Memórias do Sesc, com, né, o conteúdo da ginástica voluntária. E uma das coisas que a gente também conversou anteriormente e que eu quero trazer dentro da ginástica voluntária, tem toda uma organização, como existe essa, né? E aí, esse material gráfico que foi elaborado da ginástica voluntária, vários deles trazem temas transversais, desde alimentação, a importância da hidratação durante as práticas físico-esportivas, a questão da qualidade do sono. Hoje a gente estava conversando, inclusive, sobre isso, né? Olha, alimentação, hidratação e sono, tá aí, né, gente? Hoje a gente tem falado disso em todas as nossas práticas, o quanto é importante, né, nessa nossa vida maluca que a sociedade assumiu e que a gente está embolado nela. Então, o quanto isso é importante, né? Que mais? Então, esses temas transversais aí também perpassando todo o programa de ginástica voluntária no SESC e fazendo parte, inclusive, da capacitação dos educadores na época, né? Os professores que iam trabalhar diretamente com a ginástica nas unidades. E tinha nessa campanha publicitária que divulgava o programa, talvez muito mais internamente do que externamente, né? A decoração das salas de ginástica, por exemplo, foi alterada. Tinha lá quadros, cartazes com dicas de alimentação, as questões da necessidade da hidratação durante as práticas, enfim. Então, isso do ponto de vista da gestão, da implantação de um programa como esse nas unidades do SESC, porque isso foi para todas as unidades do estado de São Paulo. E até alguns outros regionais também foram bebendo um pouco dessa fonte, né, como o Paraná, Minas Gerais, enfim, trouxeram aí a ginástica voluntária como uma proposta de programa para as práticas corporais na instituição. O Fabiano pediu para eu lembrar que entre os consultores da ginástica voluntária estava o João Batista Freire, não por acaso. E não por acaso também a história do jogo do andar, né? Porque o aspecto lúdico, eu encerro a minha fala, porque eu acho que o Fabiano precisa voltar a falar, né? Que no momento da implantação da ginástica voluntária, a gente teve uns enroscos, eu vou chamar assim, até porque, na minha modesta opinião, e aí não é uma opinião como funcionária do SESC, tá? Mas como estudiosa do campo do lazer e tudo, um pequeno... Acho que a ginástica voluntária foi um pouco mal interpretada, né?
até que o documento do programa chegasse. Por quê? Essa proposta da questão da autonomia, né, do praticante, ou de uma das propostas da ginástica voluntária é justamente essa, é a prática autônoma, né? Mas é a prática autônoma segura. Essa questão da autonomia, da necessidade de colocar esses temas transversais, né? E dos educadores trabalharem com esses temas transversais durante as ações, tá certo? Alguns professores tinham um pouco de insegurança disso em vários sentidos, né? Poxa, se eu vou educar para a autonomia, viu? É uma honra estar aqui com vocês e eu espero ter contribuído.